Olá pessoal, eu sou a professora Gisele e hoje nós vamos assistir uma aula sobre reprodução e embriologia. A reprodução, ela tem a função de continuidade da vida. Então, os indivíduos, para se reproduzirem, eles vão tentar manter a espécie, né? Então, a vida só continua com a reprodução. Mas o sexo, o que ele tem a ver com reprodução? Qual a importância dele para a reprodução? Atenção, cenas fortes, hein? Quem for menor de 18 anos, saia da sala. Saia do computador, saia do celular. Reprodução, pessoal. Que a gente tem a tendência de levar sexo somente para a espécie humana, né? Mas a maioria dos animais faz reprodução sexuada e tem sexo. Né? Então, tá aqui um exemplo para vocês. Então, a reprodução ela é uma característica de todos os seres vivos. E aí ela permite a formação de novos indivíduos, assegura a perpetuação das espécies e, consequentemente, a continuidade de vida no planeta. Tem aqui alguns exemplos de reprodução para vocês, né? O cachorrinho, as joaninhas, que são insetos, e um animal que vocês estão vendo aqui no canto direito, a planária. Né? Ela tem uma reprodução bem característica da espécie dela, que é um tipo de reprodução chamada de bipartição, tá certo? Ou fragmentação também. Existem dois tipos de reprodução, a gente já viu isso, né? Então, a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Há uma diferença grande entre eles e nós vamos aprender um pouco sobre elas agora. Na reprodução assexuada, os seres vivos se reproduzem sozinhos. Então, por exemplo, uma bactéria dá origem a outra, uma planária dá origem a outras duas. Então, os processos de reprodução assexuada não envolvem sexo, não envolvem fecundação, não tem dois indivíduos, apenas um. Então, a reprodução assexuada também é chamada de clonagem. Então, a clonagem ela é muito mais comum do que a gente imagina. Então, há vários tipos de reprodução sexuada. A bipartição, gemiparidade ou brotamento, esporulação, propagação vegetativa, fragmentação e partenogênese. A gente vai ver a cada um deles agora. Então, como eu falei para vocês, a reprodução assexuada é uma clonagem. Claro, gente, que essa clonagem aqui ela é uma clonagem da Dolly, né? É uma clonagem artificial, né? Foi feita em laboratório, mas os bebês idênticos, os gêmeos idênticos, não, são clones naturais. Então, vamos lá. A bipartição ou cisparidade, também chamada de divisão binária, é um tipo de reprodução assexuada em que os indivíduos crescem, se partem em dois, se dividem em dois e originam dois seres vivos diferentes. Então, vocês estão vendo aqui em bactérias, ó, elas se dividem em duas. Aqui, os paramécios, que é um tipo de protozoário, se dividiram em dois. Então, essa divisão é a divisão binária, é a divisão característica das bactérias. A gemiparidade ou brotamento é quando aparece um brotinho, ó, aqui, ó, do lado. Então, a formação de expansões chamadas gomos ou gemas na superfície da célula. E aí, elas se separam, dão origem a novos seres vivos, né, menores do que o progenitor, mas aí elas vão crescer e vão ficar do tamanho do original. Ocorrem seres unicelulares, como as leveduras, está aqui. As leveduras, eu não sei se vocês já ouviram falar, é o que é utilizado para fazer pão, pizzas, né? O pessoal chama de fermento biológico. E aqui está uma hidra, é um animal, está aqui um brotinho e ela vai crescendo, esse brotinho em seguida se separa do original e forma um outro ser vivo. Esporulação acontece muito em fungos, né? Essa época que a gente está chovendo e fazendo sol, tem mofo, né? Como é que acontece? O fungo, por exemplo, que está aqui na imagem, ele produz esse esporângio na ponta. Tem vários esporos e esses esporos se soltam e saem pelo ar. Quem é alérgico, como eu, sente na hora, né? Então, a esporulação é a reprodução de esporos. Cada esporo desse vai dar origem a um novo ser vivo. Eles vão germinar, seja numa roupa, num sapato, numa parede, num pão, numa fruta.
Então, esporulação tem esporos. A fragmentação é muito comum em estrelas do mar. Então, você obtém vários seres vivos através de um só. Então, é a divisão do corpo de um organismo. Ele se fragmentou por algum motivo. Na natureza isso acontece porque a estrela do mar começa a estar ameaçada, então ela solta um braço e foge. Então, esse braço que ficou, se o predador não comer, ele vai originar uma nova estrela. E esse braço que ela perdeu vai se regenerar. Então, esse tipo de reprodução ocorre em esponjas, estrelas do mar, anêmonas, minhocas também e planárias. Se você dividir uma minhoca no meio, ela vai originar duas. Então, é um tipo de reprodução chamada de fragmentação. A partenogênese é bem interessante porque ocorre o desenvolvimento do embrião sem fecundação. Então, ocorre muito em moscas, abelhas, pulgas d'água, cupins, formigas. Então, acontece também naturalmente na bananeira, certo? Então, esses peixes... Então, o que acontece? Imaginem só aqui um exemplo, né? Tá aqui a formiga operária, a abelha operária e a rainha e o zangão. Então, de onde vem o zangão? O zangão, ele é um óvulo que não foi fecundado. Então, ele é filho somente da fêmea. Esse óvulo não fecundado, ele vai se desenvolver e origina o zangão. Os óvulos fecundados, por sua vez, eles podem originar a operária, que é estéril, ou a rainha, que é fértil. Então, o zangão é um tipo de reprodução chamado de partenogênese. É quando o óvulo sozinho origina um ser vivo. É como se uma mulher tivesse filhos sem fecundação, filhos somente dela. A propagação vegetativa vocês já devem ter visto, né? Quando a gente tira um galhinho de planta e planta ela em outro lugar. Isso é propagação vegetativa, ocorre muito em plantas. Então, partes do corpo, tipo caule, folhas, raízes, originam uma nova planta. Um exemplo que acontece muito é com a bananeira, cana-de-açúcar, batata, morangueiro, roseira também, é muito comum. O pau-brasil só se reproduz assim, porque ele perdeu a capacidade de se reproduzir na natureza. Então, como é que você pega um pau-brasil? Você retira um galinho, planta e ele vai crescer. Então, é uma propagação vegetativa. Eu já vi acontecer também em batatas, né? Você deixa a batata muito tempo na geladeira ou na fruteira, e aí o que acontece? Essa batata ela vai crescer um galinho, se você pegar esse galinho e plantar, nasce novamente. Tá? Acontece também em reprodução de orquídeas raríssimas, né? Tira um pedaço da folha da orquídea, coloca numa cultura para que ela germine e ela vai originar uma nova orquídea. É muito comum. E a reprodução sexuada, também chamada de gâmica, é aquela que depende da fecundação, precisa de 2 seres vivos para que ela ocorra. Dessa união resulta o aparecimento do zigoto, e aí ele vai se dividindo, crescendo, e aí vai originando um novo ser vivo. Então, a reprodução sexuada depende de 2 seres vivos. Tá aqui imagens novamente. À esquerda a gente tem a reprodução de caramujos, sapos aqui à direita, e aqui é uma tênia, que chama solitária, ela se autofecunda, é muito raro na natureza, mas acontece. Então, nesse tipo de reprodução, ocorre junção de material genético, DNA, e os indivíduos formados possuem diferenças genéticas em relação aos pais. Permite que novas características apareçam, e assim permite que o indivíduo tenha maior probabilidade de sobreviver. Por quê? Porque quando eu junto 2 DNAs, ocorre uma variabilidade genética. O indivíduo originado ele é diferente dos pais, geneticamente. Então, isso faz com que ele possa ter novas características, permitindo com que ele se adapte ao meio ambiente. Essa reprodução é a mais demorada, porém, ela é mais viável, porque os indivíduos originados não são clones, eles são diferentes. Então, existem 2 tipos de reprodução sexuada: a conjugação e a participação de gametas e gônadas. Na conjugação, ocorre muito em bactérias, vocês estão vendo aqui embaixo, ela transmite o DNA dela de uma para outra. Então, os pedaços de DNA eles vão passando por essa ponte aqui, que é um pili, chama de pili, e o DNA de uma bactéria passa para outra. Então, por exemplo,
uma bactéria que é resistente a um antibiótico, ela pode passar o DNA dela para outra e essa outra também se torna resistente. Né? Então, é por isso que hoje em dia alguns antibióticos não servem mais, porque elas ficam resistentes. E aí, por causa disso, surgem as superbactérias, né? A KPC é um exemplo delas. Então, essa é o tipo de reprodução que ocorre em bactérias. Também, né? Porque lembre-se que as bactérias se reproduzem por divisão binária. Essa conjugação também ocorre. Então, tá aqui, ó, uma bactéria que possui o DNA, geralmente ela é chamada de bactéria masculina. Ela passa o DNA para outra e as duas acabam tendo, certo? E a reprodução sexuada com presença de gônadas e gametas é a nossa reprodução. Ocorre na maioria dos seres vivos. O masculino tem uma célula chamada de espermatozoide. O feminino tem um óvulo. Eles se juntam e formam o zigoto. Essas células, espermatozoide e óvulo, se formam nas gônadas. No nosso caso é testículo e ovário. De acordo com as gônadas, os seres vivos podem ser monóicos ou dioicos. Os seres vivos monóicos, eles têm ele tem 2 sexos, né? Então, em um indivíduo só, ele tem os 2 sexos. Por exemplo, na minhoca. Então, a minhoca, ela tem 2 sexos. Ela é hermafrodita. Na planta também, a maioria das plantas é hermafrodita. É monóica. Ela tem tanto a parte masculina como a parte feminina. Já o ser vivo dioico, como o ser humano, ele tem indivíduos separados, ele tem a fêmea e o macho. E geralmente dá para entender quem é o macho e quem é a fêmea. Nos animais, a fêmea ela é maior um pouco e ela é sem cor. Né? Quem vai ter cores, quem vai coachar, quem vai fazer algum som, geralmente é o macho. E nesse caso tem fecundação e ela pode ser interna ou externa. Então, nesse tipo de ser vivo, os sexos são separados. Com relação à fecundação, então, o que é a fecundação? Ela é a fusão no núcleo, DNA masculino com feminino, que origina o zigoto. Se ela for externa, ocorre fora do indivíduo, da fêmea. Geralmente ocorre na água. Se ela é interna, ela ocorre dentro da fêmea. Qual é a diferença, a vantagem de um para outro? A externa, a fêmea vai produzir muitos gametas, muitos óvulos, então a chance de morte é menor. Já a interna, ocorre menor número de gametas, só que está protegido, então um compensa o outro, certo? Então a fecundação interna e externa são diferentes. Com relação ao desenvolvimento, depois que nasce, o ser vivo ele pode ter desenvolvimento direto, e aí ele não possui fase intermediária, não sofre metamorfose, do jeito que ele nasce, ele só cresce, como o ser humano. E o desenvolvimento indireto, que é um desenvolvimento em que tem fases intermediárias, ou seja, ele sofre metamorfose, como, por exemplo, no caso da borboleta, das mariposas, né? Elas são lagartas, viram pupas e depois viram adultos. Ela tem desenvolvimento indireto. Com relação ao desenvolvimento embrionário, quando a fecundação é interna, os seres vivos podem ser ovíparos, e esses animais eles botam ovos, como por exemplo, aves, répteis, anfíbios, insetos. Os ovivíparos, o ovo fica dentro da mãe, mas tem ovo, como por exemplo tubarões e algumas víboras. O tubarão ele tem o ovo dentro da fêmea, o ovo se abre e ele sai. E os vivíparos, como os seres humanos, dependem de um útero para a nutrição da mãe. Então, todos os mamíferos são vivíparos, com exceção do ornitorrinco e do equidna, que são ovíparos. Tá? Aqui exemplo de ovíparos, o jacaré, ovovivíparos, o tubarão, e vivíparos, o ser humano. Existem algumas formas especiais de reprodução, né? Como eu falei para vocês, são coisas que saem da normalidade. A partenogênese, como eu falei para vocês, é o caso de um óvulo não fecundado. O zangão ele vai ser originado de um óvulo não fecundado. É muito raro, mas acontece em algumas espécies, tipo a bananeira, o cupim, formiga, abelha, lagartos, perus.
A bananeira é um caso bem interessante, porque a bananeira produz a flor, né, e sem haver nenhuma fecundação, a parte feminina, que é o ovário, cresce e origina a banana. Aqueles pontinhos que a gente vê na bananeira, na banana, são óvulos que não foram fecundados. A metagênese é uma forma de reprodução bem interessante, porque ocorre uma alternância de gerações. Ora o indivíduo é haploide, ora ele é diploide. Aí haploide e diploide fica nessa, né, tem metade do número de cromossomos, depois junta e tem o total. É bem comum em medusas, né, águas-vivas. A poliembrionia é quando a fêmea produz mais de um embrião, mais de um zigoto, mais de um óvulo, desculpem, é mais de um óvulo. Então, os espermatozoides fecundam e aparecem 2 embriõezinhos, né? No caso dos gêmeos idênticos, um óvulo com um espermatozoide se juntam e a ciência ainda não sabe por que eles se separam, né? Forma-se 2. E no caso dos gêmeos fraternos ou dizigóticos ou bivitelinos, o que acontece? A mulher produz 2 óvulos. É raro, mas acontece. E cada óvulo é fecundado por um espermatozoide, então nascem gêmeos não idênticos, às vezes nasce um menino e uma menina. A poliovulação é justamente a explicação disso. A mulher produz mais de um óvulo. Sempre acontece em cachorro, em gatos, né, em animais que têm mais de um bebê por gestação. Nos seres humanos é raro. Tá aqui um exemplo, né? 2 irmãos que nasceram, são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, provavelmente, mas são óvulos e espermatozoides diferentes. E a chifopagia, para finalizar, acontece quando os gêmeos iam ser idênticos, mas os gêmeos não se separaram totalmente, então eles nasceram grudados. Nesse caso, as meninas têm um corpo só e 2 cabeças. Aqui eles têm 2 corpos, mas não foram separados. Só ocorre a separação se eles tiverem órgãos individualizados. Então, por exemplo, se tiver um coração só, não separa. Se tiver somente um estômago, não separa, porque o outro vai morrer. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula sobre reprodução. Em seguida, vocês vão responder o exercício. Até mais. Tchau, tchau.